Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje é dia de saga completa aqui no canal. Vamos contar a lendária história que trouxe Jason Todd de volta ao mundo dos vivos. Escrita por Judd Winick e ilustrada por Eric Battle, Sob o Capuz é um dos quadrinhos mais importantes da década de 2000 e mudou completamente o cânone do Batman. E galera, fazer esse tipo de vídeo dá muito trabalho, então eu já peço para vocês irem deixando aquele bate-like, aquele bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Beleza? Agora sim, bora começar essa saga. Capítulo 1, Entra Capuz Vermelho. A saga inicia com uma narração sobre como Gotham City é uma cidade dura. David Coates é um morador de rua que já viu de tudo nessa cidade, mas nem ele estava preparado para o que iria ver logo acima dele. É o Batman lutando contra um novo vilão que utiliza uma máscara vermelha. Esse adversário é um grande lutador que gosta de falar muito durante o combate. E o morcego percebe isso, mas salienta que não é o ego dele, e sim uma tática para distrair. O vilão consegue lutar de forma equilibrada com o Batman, e até retira o seu cinto de utilidades usando uma lâmina. O Homem-Morcego comenta que ele é esperto, mas o Batman está preparado, e consegue contragolpear e jogá-lo do topo de um prédio. Capuz Vermelho usa sua lâmina no prédio para diminuir o impacto, mas isso é inútil, pois o Batman chega com tudo e ataca brutalmente no chão, e diz que isso acabou. Só que para o homem com a máscara vermelha, não. Ele consegue agarrar o capuz do Batman e retirá-lo, e a identidade do Bruce é exposta. E para deixar as coisas equiparadas, o vilão também retira sua máscara. A HQ não mostra a identidade dele nesse momento. Apenas vemos a reação do Bruce, totalmente chocado com o que vê. E agora cortamos para 5 semanas atrás, na mansão Wayne. E o local está diferente do costume. E tudo isso por conta da última saga que tinha acabado de terminar, que era Jogos de Guerra. O resultado dessa saga é que o Batman acabou se isolando da Bat-família. As cicatrizes da morte da Stephanie Brown ainda estão muito fortes. O Bruce está na Batcaverna, focado em seu trabalho, e ignorando os pedidos do Alfred para comparecer a reuniões sobre as empresas Wayne. Dessa vez, o mordomo receia que não será possível ignorar as reuniões. Isso porque Lucius Fox está no salão principal da mansão. É revelado que o Bruce foi removido do corpo da diretoria, após parte da empresa ser comprada na Bolsa de Valores por um grupo europeu. O que significa também que o setor de pesquisa e desenvolvimento das empresas Wayne também foi fechado. E agora, mais do que nunca, Batman está sozinho, sem a Bat-família e sem poder financiar novos apetrechos. O Alfred comenta que só sobraram os equipamentos que ele tem na caverna. Só que o que realmente preocupa Bruce é que esses novos acionistas poderão vender todos os projetos que estavam no setor de pesquisa e desenvolvimento. Para clarear a mente, Batman diz que irá patrulhar a cidade agora. Enquanto isso, num armazém de Gotham, várias gangues foram reunidas por uma pessoa misteriosa. Os mafiosos discutem quem armou isso, quando alguém atira na mesa para assustá-los. Foi o novo vilão misterioso. Ele está ali para oferecer um trato. Vai protegê-los do Batman, e em troca vai ganhar 40% de todo o lucro do tráfico. É claro que os chefões do crime não querem fazer esse tipo de acordo com um maluco desconhecido, mas o Capuz Vermelho não tá pra brincadeira e joga um saco com as cabeças de vários subalternos desses mesmos chefões. E dá pra ver que o Capuz Vermelho chegando em Gotham City. Sem ter outras opções, os chefões acatam o pedido. Cortamos então pro Máscara Negra, que recentemente se tornou o novo chefe do crime da cidade. Ele ficou sabendo de uma pessoa nova que entrou no ramo das drogas. Nesse primeiro momento, Sionis o considera um peixe pequeno e não quer se intrometer nesse assunto. O que importa é que ele e seu assistente estão nas ruas de Gotham para recrutar uma pessoa, o Senhor Frio. E com isso, voltamos para o Batman. Ele está catando informações à moda antiga, interrogando bandidos. Lembrando que ele não pode mais contar com a Oráculo por conta dos eventos de Jogos de Guerra. O Bruce até se queixa, dizendo que nos últimos anos passou a depender demais dela. Então, o herói é surpreendido por uma visita. A Asa Noturna está passando por Gotham para dar uma olhada em como está a situação. Batman diz que está cuidando de um caso, mas que o Dick é bem-vindo para acompanhá-lo e até faz uma piada, o que tira uma sonora risada do Asa Noturna. Cortamos para a Torre Hanover, que é a base do Máscara Negra. O Senhor Frio está recebendo os ajustes finais para um novo traje
financiado pelo rei do crime de Gotham. Esse é um mais leve, mas altamente resistente. O assistente do Máscara Negra, o David, tem novas informações sobre o novo vilão que aventurou no mundo das drogas, e que o seu nome é Capuz Vermelho. E esse nome deixa o Sionis bem intrigado, porque ele está ligado no passado envolvendo o Capuz Vermelho de Gotham. Máscara Negra também está um passo à frente, e vem monitorando o Capuz Vermelho pelas câmeras da cidade. Nesse momento, eles são interrompidos pela secretária, que diz que o Senhor Frio matou o cara que estava preparando o traje. O Máscara Negra adora essa audacidade do Victor, e o recompensa com um novo técnico. Só que nesse momento, ele quer focar sua atenção nesse Capuz Vermelho. O Capuz está no porto de Gotham, observando o descarregamento de alguma coisa grande, pois os guardas estão armados até os dentes. Subitamente, eles são atacados pelo Batman. Os guardas tentam atirar no morcego, só que isso, claro que é inútil. A Asa Noturna também o apoia nesse ataque. Em narração, o Bruce comenta o quanto que sente falta do Dick ao seu lado, e de como em outras épocas as coisas eram bem mais simples. E depois que os guardas são derrotados, o Batman dá uma olhada no carregamento que chegou em Gotham. É um arsenal de produtos para vilões. Dick conversa que isso talvez seja para algum colecionador maluco. Só que ao abrir a segunda caixa, ele, sem querer, liga uma bomba. O navio inteiro explode. Quem preparou essa armadilha foi o próprio Capuz Vermelho, que observa tudo de longe. Batman e Asa Noturna estão vivos, mas ficaram bem machucados. O Bruce vê alguém suspeito no topo do armazém e começa uma perseguição. Esse Capuz Vermelho é bem ágil e consegue fugir dos heróis. Como medida de desespero, Batman tenta usar a bate-corda, mas Capuz é ágil e consegue cortar a corda com extrema habilidade. E o Batman acha esse jeito de agir do vilão muito suspeito. Algo nele soa familiar. A perseguição os leva até um armazém escuro. Contudo, ao chegarem lá, as luzes são ligadas. E é nisso que o Batman percebe que aquele carregamento realmente tinha algo grande. E era justamente o androide Amazo. E para quem não lembra, o androide Amazo possui as habilidades dos membros da Liga da Justiça. E o Batman sozinho não é páreo para enfrentar uma ameaça como essa. Cortamos para o Senhor Frio, que conversa abertamente sobre a relação de trabalho que vai ter com Máscara Negra. O Victor não gosta muito de negociar, e até mata um dos capangas dos Sionis. O primeiro trabalho do Frio é verificar se o carregamento de um dos navios está seguro. E acontece que esse carregamento que o Máscara Negra está se referindo é justamente esse carregamento que o Batman estava investigando. O David avisa o seu chefe que, nesse momento, eles perderam contato com o carregamento. E agora a HQ volta por Batman e pro Asa Noturna. Essa edição é narrada pelo Dick Grayson, que comenta o quanto que está impressionado com a agilidade do Batman, mesmo após tantos anos. O morcego solta diversos explosivos ao redor do androide. Isso serve para retardá-lo, pois danifica suas pernas e assim não poderá usar a velocidade do Flash. E o único motivo do Batman e do Asa Noturna ainda estarem vivos é que esse modelo do Amazo não é o mais atual, é tipo uma versão beta. Até por isso que o Batman comenta que é o dia de sorte deles. O vilão consegue pegar o Asa Noturna durante a fuga. E o Batman avisa que esse androide emula um ser humano, ou seja, ele tem os mesmos pontos fracos de um. Dick Grayson entende o recado do seu pai e ataca Amazo com 2 batirangues em suas orelhas. Isso é o suficiente para soltá-lo e cair no chão. Só que as coisas ainda não estão resolvidas. A luta se intensifica e o morcego consegue cegá-lo usando bombas portáteis. Tudo isso era uma grande distração para a chegada do Batmóvel com artilharia pesada. O carro dispara mísseis no Amazo, que o acertam em cheio. Finalmente, o androide é derrotado. Mas só para ter certeza, a dupla vai atrás dele que caiu no rio. Enquanto isso, Máscara Negra fica sabendo do prejuízo que teve envolvendo o carregamento. É então que ele recebe uma ligação do Capuz Vermelho. Sionis tenta manter a calma e negociar, pois o Capuz diz ter o item mais valioso do carregamento: uma caixa inteira de kryptonita. Ao saber disso, o mafioso apenas responde que sim, vai precisar dela. Cara, esse humor do Máscara Negra durante toda essa HQ é muito bom. A HQ então comenta um pouco sobre algumas das coisas mais raras e valiosas que existem na Terra, como ouro e diamante. Contudo, a sua raridade é uma mentira, pois existem diversas minas ao redor do mundo com esses itens. O que realmente é raro é algo que não vem da Terra. E é nisso que entra a kryptonita, a pedra mais valiosa e rara que existe.
Voltamos para o Batman, que percebe que há uma quantidade absurda de kryptonita em Gotham. Eles estão atrás do rastro da radiação. E, infelizmente, a kryptonita que estava ali já foi levada para outro local. Mesmo assim, o Batman estranha porque tem tanta kryptonita em Gotham. O Capuz Vermelho segue negociando com Máscara Negra, que quer muito essa kryptonita de volta. O Capuz aceita devolver em troca de dinheiro, por uma bagatela de 50 milhões de dólares. Só que nem o Máscara Negra consegue tanto dinheiro assim tão rápido. Ele oferece 4 em cash e 10 por transferência. Agora sim, Capuz aceita a oferta e diz que irá ligar em 1 hora para informar o local da troca. É óbvio que o Máscara Negra está blefando, pois depois da ligação, ele pede para o Senhor Frio ir matar esse tal de Capuz Vermelho. Enquanto isso, o Batman e o Asa Noturna continuam seguindo essas pistas da kryptonita. O Asa questiona que esse equipamento que o Batman está usando é muito lento e quase cogita em pedir ajuda para Oráculo. O que o Morcego lembra é que eles não têm mais essa opção. Até o Dick Grayson ficou bem dependente da Bárbara. Algumas horas depois, o Frio se encontra com o Capuz Vermelho para fazer a suposta troca. É óbvio que o Capuz não cai nessa armadilha, e nem o Frio tenta esconder. Uma luta entre os dois se inicia, e com cada um utilizando sua arma. O Capuz se preparou muito bem, e deixou diversas machine guns prontas para atacar quando necessário. Isso dá conta dos capangas, mas as balas não atingem o Frio. Acontece que esse novo traje dele realmente é muito resistente. Capuz fica surpreso, mas tem um segundo plano de ataque, e coloca uma bomba adesiva em seu capacete. Novamente, isso não funciona, o traje segue intacto. Só que é nesse momento que surge o Batman, interrompendo a luta entre os dois. Batman luta contra o Frio, enquanto que o Dick Grayson luta contra o Capuz. Só que nenhum dos dois vilões pretende ficar ali, e eles conseguem fugir da dupla dinâmica. E finalmente o Batman admite que esse Capuz Vermelho é muito bom. A HQ então mostra um parque de diversões abandonado, e é revelado que o Capuz Vermelho capturou o Coringa. Ao ver o seu sequestrador, o Coringa ameaça matá-lo. Só que claro que isso não intimida o Capuz, que está com pé de cabra, e bate diversas vezes no palhaço do crime. Os golpes continuam sem parar, até que finalmente o Capuz se sacia e tira sua máscara, revelando ser Jason Todd. Capítulo 2 – Os Mortos Vivem. Algumas semanas depois, os capangas do Máscara Negra estão numa van para transportar armas. Eles estão com medo porque várias vans foram atacadas nos últimos dias. E eles têm razão de se preocupar, porque logo na sequência, a van deles explode. O responsável por isso é o Capuz Vermelho, que está minando as operações do Máscara Negra. O mafioso está completamente irritado com esse novo vilão. Mesmo assim, Sionis não vai agir agora. Ele entende que isso é estupidez, e que alguém fará isso no seu lugar. Então, cortamos para o Batman, que está com a Zatanna num dos antigos poços de Lazarus do Ra's al Ghul. Acontece que o Batman já tinha selado esse lugar, mas ele voltou ali para verificar se alguma coisa tinha mudado. Ele se questiona se o Poço de Lazarus pode ressuscitar os mortos, o que a Zatanna nega. O poço rejuvenesce as pessoas. Só que isso é uma teoria. Uma teoria que o Batman não está assim tão convencido. Depois, o Morcego vai conversar com Jason Blood sobre como ressuscitar os mortos. E de fato, existem rituais que podem ressuscitar as pessoas. O problema é que, segundo Blood, isso é algo muito complexo e difícil de ser feito. E que, na pior das hipóteses, para conseguir fazer algo, teria que ser logo depois da morte da pessoa. E claro que sempre há algumas exceções. Então, o que está acontecendo é que o Batman já desconfia que o Jason Todd seja o Capuz Vermelho. Só que ele também não quer falar isso pra ninguém, é só uma ideia, uma teoria que ele tem. Em Gotham, está acontecendo uma troca de drogas no subterrâneo para não chamar a atenção de ninguém. É nisso que surge Onyx, uma ex-assassina que virou heroína. Ela está ali para desmantelar essa operação de drogas. Uma luta se inicia dela contra todos ao mesmo tempo, e ela se sai muito bem, e interroga um dos capangas para saber para quem que eles estão trabalhando. Um deles confirma que é para o Capuz Vermelho. Então cortamos para Star City. O Batman foi atrás do Oliver para saber mais sobre como que o Arqueiro Verde ressuscitou. O detetive quer saber se o Oliver fez algum tipo de ocultismo para ajudar na sua ressurreição, e isso deixa o arqueiro bem irritado, porque parece que o Batman não confia nele. E ele tem razão, o Batman não confia muito no Oliver. Só que nesse caso não tem nada a ver com confiança, é que o Batman quer saber mais sobre como que o Jason Todd pode ter voltado à vida,
Só que ele também não quer falar sobre o Jason Todd pro Oliver, e é isso que cria esse atrito entre eles. Batman responde que o Oliver sente uma raiva dele, e que tudo isso é muito fútil. Ele sai dali porque não quer brigar com ninguém, e o Oliver depois fala que sente muito. Ao voltar para Gotham, o Batman recebe uma ligação da Onyx sobre o Capuz Vermelho. Só que como ela não tem nenhuma informação que ele já não sabia, desliga na cara dela. A Onyx segue investigando o tráfico de drogas na cidade. Os traficantes estão reunidos para conversar sobre essa parceria com o Capuz Vermelho, pois isso é algo que eles não gostam. Eles têm muito medo desse maníaco. A Onyx escuta tudo isso, mas é nisso que ela percebe que não estava sozinha. O Capuz Vermelho estava do seu lado, também escutando. E o Jason tá ali para saber o que os mafiosos estavam comentando sobre o Capuz Vermelho. A Onyx, num primeiro momento, quer brigar com o Jason, mas Capuz fica na sua e foca apenas nos traficantes. Eles estão esperando o Máscara Negra agir, mas mal sabem eles que o Máscara é quem está esperando os outros agirem. Enquanto isso, em Metrópolis, ladrões estão roubando um banco. É nisso que surge o Batman para detê-los. E isso é ficha para o morcego. Mas a verdade é que ele está ali para conversar com o Superman, que aparece logo na sequência para ajudá-lo. De volta ao Capuz Vermelho, ele explica para a Onyx que são todos membros do tráfico de drogas. Ele pergunta se a Onyx quer ajudar a bater nessa escória, e isso a deixa confusa. Mas mesmo assim, decide ajudá-lo nessa luta. Afinal, são traficantes de drogas, né? O que mal vai fazer? E com isso, a HQ volta de novo pro Batman. O Batman quer saber mais sobre a vez que o Superman morreu. O herói, estranhamente, quer acreditar que ele ressuscitou. O que o Superman lembra que, tecnicamente, ele nunca esteve morto. Claro que lembra que isso já aconteceu outras vezes, e cita Metamorfo, Hal Jordan, Arqueiro Verde. Não existe uma ciência para isso. Mas pro Batman, isso sempre foi ciência. Um outro tipo de ciência. Só que tem algo diferente agora. O Clark percebe que o Bruce está muito abalado com algo que ele não quer contar. De volta para aquela luta, Capuz e Onyx trabalham juntos para deter os bandidos. No meio da luta, Capuz Vermelho pega uma machine gun e mata todos os capangas. Isso deixa a Onyx indignada, porque ela também não mata. Só que ela nada pode fazer agora. Capuz Vermelho diz que o método do medo do Batman não é a solução, e sim matar as pessoas. A heroína diz que não irá deixá-lo fugir, mas nem percebe que o Capuz enfiou uma faca no seu ombro. E agora, finalmente, o Batman retorna para Gotham. Ele reflete sobre os seus parceiros que sofreram ao longo dos anos, em especial Jason Todd. O Alfred também avisa que não está conseguindo o sinal da Onyx. O Capuz Vermelho segue conversando com ela e até ajuda a tirar a faca. É nesse momento que o Batman aparece ali. E Jason está impressionado com o morcego ter chegado ali sem fazer barulho. Imediatamente, Jason atira no herói. Capuz Vermelho comenta sobre como funciona o Batwing, e o Batman confirma que é exatamente desse jeito. Durante a luta, o vilão usa itens que eletrocutam o Batman, e ele deduz que esse é um equipamento das indústrias Corda. E o Batman acha tudo isso muito estranho. Como que o Capuz Vermelho poderia ter um item como esse? Só que nesse momento ele não pode se preocupar muito com isso, mas é algo que ele vai investigar depois. Agora nós voltamos para aquele prólogo da saga. O Batman e o Capuz estão lutando no topo do prédio, e na sequência caem no nível do chão. O vilão tira a máscara do Batman, expondo a sua identidade. E, na sequência, decide fazer o mesmo. Batman fica chocado ao constatar que Capuz Vermelho realmente é Jason Todd. O herói acha que isso é algum tipo de truque, mas Jason diz que isso é real. É ele mesmo. E lá dentro, Batman sabe da verdade. Finalmente, Bruce admite que talvez isso seja real, e quer entender como que é possível. Jason não sabe responder, e até entrega uma amostra do seu sangue e da sua digital para o próprio Batman confirmar isso na Batcaverna. Mas a verdade é que o Jason tá nem aí se o Batman acredita ou não que ele é realmente o Jason Todd. Pro Capuz Vermelho, o que realmente importa é o Bruce e o que será dele no futuro. Ele quer ser o que o Bruce deveria ter sido, um herói que limpa as ruas, matando as pessoas quando necessário. O herói não matou o Coringa depois de todos esses anos, mas ele irá. O Bruce comenta que matar essas pessoas não fará diferença para salvar Gotham. E o Jason realmente acha que ele acredita nisso. Ele aciona um dispositivo e o seu capacete explode, permitindo que Capuz Vermelho fuja dessa vez. De volta à Batcaverna, Bruce confirma que era realmente o DNA do Jason Todd. Ele olha para o memorial do Robin e Alfred pergunta se é para retirar a roupa. Só que para o Bruce, isso não muda nada.
o memorial permanece. O Bruce então decide investigar como que o Jason Todd está vivo. Vemos Alfred no cemitério sob forte chuva. Ele pede para os seguranças do local para aproveitarem uma breve folga. É nisso que vemos que o túmulo do Jason Todd foi aberto pelos próprios seguranças a pedido do mordomo. Depois que o cemitério é esvaziado, Batman aparece para dar uma olhada de perto. Nesse momento, o Alfred começa a lembrar da trajetória do Jason Todd e como ele entende completamente o sentimento de dor do Bruce. Ele lembra de quando Jason tentou roubar os pneus do Batmóvel e de como na sequência o Batman ficou impressionado pela sua audácia. Na Batcaverna, o herói conversa sobre esse caso inusitado e o Alfred comenta que talvez isso tenha sido o destino. Para o Alfred, o Batman, quando está com Robin, age diferente. Ele parece que sente menos o fardo de ser o herói de Gotham. Já o Jason era muito bom no seu trabalho, mas exagerava em algumas coisas, como se distrair da luta para ficar zoando os vilões. Mesmo assim, Jason era ágil e sempre dava um jeito de corrigir o seu erro. Com isso, voltamos para o presente. Alfred se mostra preocupado com a saúde de Bruce. Ele está acordado há 80 horas. O morcego está investigando incessantemente o caixão do Jason Todd. Ele confirma que é o mesmo caixão e que seria impossível alguém violá-lo sem disparar um alarme. A conversa rapidamente muda para Jason, e como Bruce sente que o filho o superou, algo que Alfred discorda. Ao escutar isso, Bruce para por um segundo e decide reiniciar o seu trabalho. E com isso, vamos para mais um flashback. Agora vemos Jason Todd, um pouco mais velho como Robin. Ele havia mudado. Jason estava mais agressivo e desobediente, ignorando as ordens do Batman. Na caverna, Bruce cobra o Robin por ter sido agressivo demais. O Jason até chega a pedir desculpas, mas ainda diz que aquele bandido mereceu apanhar. Foi naquele momento que Bruce percebeu que o Jason não era como Dick Grayson. Não pela técnica ou força, mas porque ele tinha algo maligno dentro dele. E agora, voltamos de novo para o presente. Depois de horas analisando o caixão, Batman admite que foi um tolo arrogante. A verdade é que o caixão nunca foi violado, e a história corta para alguns dias depois. Num dos laboratórios de metanfetamina de Gotham, 2 traficantes discutem sobre a presença do Capuz Vermelho na cidade. Esse laboratório do Máscara Negra está situado numa área cinza, ou seja, não é território do Capuz Vermelho e nem do Máscara Negra. Mesmo assim, os dois estão com medo, especialmente porque o Capuz Vermelho costuma matar traficantes quando eles envolvem crianças em seus negócios. Um dos funcionários jura que eles estão limpos sem envolver crianças, e que isso deve afastar o Capuz por enquanto. O problema é que não é só isso que eles precisam se preocupar. Isso porque o Batman aparece logo na sequência. O Batman percebeu que o Capuz Vermelho está fazendo um negócio com esses traficantes de 5ª categoria, e isso significa que o Máscara Negra está desesperado. O morcego, ao chegar ali, manda todos evacuarem o prédio. Acontece que dentro das paredes falsas, Capuz Vermelho implantou diversas bombas. Batman tenta desativá-las, mas é então que ele escuta a voz do Jason. Ele está observando tudo pelo sistema de vigilância e fala que o Bruce jamais desativará a bomba a tempo. Capuz Vermelho quer passar uma mensagem que deixará o Máscara Negra com medo. Percebendo que realmente não há tempo para desativar a bomba, Batman sai no último segundo do prédio. E Jason, que estava no prédio ao lado, apenas fala que adora vê-lo em ação. Na mesma noite, Jason ainda destrói um carregamento de armas vindo de Bloodhaven do Máscara Negra. O assistente do mafioso informa que o Capuz está interceptando todas as compras de drogas e armas, e inclusive está matando todos os envolvidos. Isso deixa Sionis pé da vida. Ele até se questiona por que o Batman não foi atrás desse Capuz Vermelho. E o David comenta que talvez o Batman esteja apenas observando, para ver quem sai vencedor. Só que o Sionis não compra essa. Esse não é o Batman que ele conhece. E o Sionis fez uma análise correta do Batman aqui. Só que enquanto ele está conversando com o David, o Capuz Vermelho está no outro prédio observando tudo pela janela. Ele está com uma bazuca apontada para o prédio do Sionis. O vilão sai correndo e logo na sequência, Jason atira com a bazuca. Sionis e David sobrevivem ao ataque. E eles ficam se questionando como que diabos o Capuz Vermelho sabia da localização do seu prédio. O Máscara Negra vai conversar com o chefe da sua segurança. E quando eu digo conversar, eu quero realmente dizer matá-lo a sangue frio. Máscara Negra está completamente indignado. O Jason realmente tirou o seu senso de humor. Essa foi a gota d'água.
e ele quer matá-lo. Por sorte, o assassino de aluguel mais conhecido do universo da DC estava passando por Gotham. É o Exterminador, que está ali para perguntar se o Máscara Negra gostaria de se juntar a uma sociedade secreta dos vilões. Batman e o Capuz Vermelho observam individualmente utilizando seus apetrechos de espionagem, e ambos não gostam do que estão vendo. E agora voltamos para a Batcaverna. O Alfred observa o Bruce imóvel durante vários minutos. Ele acredita que o herói esteja refletindo sobre a situação do Jason, se é possível salvá-lo ou não desse perigo. Enquanto isso, Máscara Negra continua a conversar com Slade sobre essa parceria com a sociedade. Sionis não gosta muito de fazer parcerias com malucos que se vestem com roupas coloridas. Até porque a sociedade havia oferecido meta-humanos para ajudar. Só que esses meta-humanos eram Capitão Nazi e a Hiena. O Máscara Negra acha que a sociedade tá de sacanagem trazendo vilões tão ruins. Ele quer alguém realmente competente. E o Slade argumenta que os dois são mais do que competentes para a missão, algo que o Sionis discorda fortemente. E especialmente porque esse capitão aí tem mais de 135 anos. E a hiena, bem, é uma hiena. O Slade se irrita com as insinuações do Sionis, mas promete que um terceiro membro irá aparecer. E garante que Capuz Vermelho irá morrer em breve. E além disso, ele também diz que irá ajudar taticamente nessa missão. E uma guerra de gangues se inicia. Os capangas do Máscara Negra invadem o território do Capuz Vermelho com o objetivo de passar uma mensagem ao vilão. E isso funciona, porque Capuz Vermelho aparece logo na sequência, querendo saber qual que é esse recado. Só que isso era uma grande armadilha. E quando ele percebe, Capitão Nazi e a Hiena estão ali para atacá-lo. Uma luta se inicia, e aqui temos uma narração do Alfred sobre quando Jason ainda era criança. Ele conta que quando Jason era Robin, ele conseguia perceber que alguns vilões, especialmente os vilões fantasiados, não tinham medo do Batman. Ao contrário dos mafiosos comuns que esses sim tinham medo. O Alfred, na época, tentou explicar ao garoto que esses vilões possuem um limite. Mas o Jason respondeu que sabe o porquê que eles não têm medo. E que é porque o Batman não mata. E essa frase do Jason deixou o Alfred bastante assustado. Assustado porque o Jason era apenas uma criança e ele conseguia entender um problema tão complexo como esse. E o que deixava o Alfred mais aterrorizado é que talvez o Jason estivesse certo. Batman aparece e decide ajudar o Jason Todd contra os dois vilões. A velha dupla dinâmica é refeita temporariamente. E podemos ver que os dois ainda estão em sincronia. Batman comenta em narração que o Jason executa os movimentos conforme fora treinado. Os dois conseguem derrubar os vilões. Só que quando eles estavam prestes a terminar o serviço, surge um terceiro, o Conde Vértigo, que para quem não lembra, ele tem a habilidade de causar vertigem nas pessoas. Batman sabe que pode anular os efeitos da vertigem ao cortar os seus sentidos. Mas o problema é que ao fazer isso, ficará cego e surdo temporariamente. Por isso, ele pede ajuda ao Capuz Vermelho para injetar adrenalina na hiena, que havia ficado inconsciente. O morcego distrai o Conde Vértigo e o Jason consegue reanimar a hiena. Batman aproveita o momento para golpeá-lo, utilizando parte da roupa do Vertigem. E isso faz com que a hiena ataque totalmente o Conde Vértigo. Como a hiena tá nesse modo adrenalina, ela só consegue perceber a presença do Conde Vértigo. Ela deixa de raciocinar e vai tudo na base dos instintos. A hiena ataca Vértigo e logo depois o morcego detém a hiena para impedi-lo de matá-lo. Nesse momento, Capitão Nazi agarra Jason, que para se livrar dele usa uma descarga elétrica diretamente nos olhos do vilão. Isso o mata na hora, o que deixa o Batman indignado pelo Jason ter cruzado a linha. Capuz Vermelho fala que isso nunca iria terminar de outro jeito, e assim consegue fugir. E esse capítulo termina com o Alfred dizendo que o Jason nunca realmente entendeu o Batman e por que os bandidos têm medo do Batman. Nunca foi pela teatralidade ou furtividade, e sim pela sua determinação. E agora, Bruce está determinado em pegar Capuz Vermelho. Capítulo 3, Batman, Jason, Coringa e o Pé de Cabra. Na mansão Wayne, Alfred se prepara para sua típica caminhada para pegar as entregas no portão. Isso faz lembrar dos velhos tempos, de quando ainda era mais jovem e o Bruce uma criança. Eles caminhavam juntos até o portão para pegar uma encomenda. Após a morte dos pais do Bruce, essa atividade era uma das poucas que deixava o pequeno Bruce feliz. Os dois colecionavam livros raros. Esse hábito segue até os dias atuais.
E hoje ele pegou mais um desses livros. E apenas 2 pessoas realmente sabiam desse ritual além dele. Um dos heróis virou um vigilante, e o outro morreu. Ao abrir o pacote, Alfred encontra uma mensagem, justamente do Jason Todd, e com um presente embalado. O Bruce estava na cidade, verificando que suas câmeras de segurança estão sendo abatidas. O mordomo entra em contato e avisa que recebeu um pacote do Jason. E imediatamente Bruce decide retornar. Enquanto isso, Máscara Negra se reúne com seus aliados numa base improvisada. Todos culpam o Capuz Vermelho pela queda no faturamento. Um dos capangas fala que esse capuz não morre e que eles precisam de um ponto fraco para explorar. E é nisso que o Sionis fala que ele encontrou esse ponto, o que deixa todos ansiosos em saber o que é. Só que o Máscara Negra fala que isso não é um problema deles. Saca uma arma e mata geral ali. Depois de matá-los, Máscara Negra pergunta: feliz? E é nisso que vemos que o Jason Todd estava ali. Aparentemente, Máscara Negra fez algum tipo de acordo com o Jason Todd. No Batmóvel, Batman pede para o Alfred abrir a caixa sem ele para acelerar as coisas. O mordomo toma todo o cuidado possível, porque ele poderia ter um explosivo ali. Ao abrir a caixa, ele encontra um fio de cabelo verde, e uma análise de DNA confirma que é o cabelo do Coringa. E o Batman logo entende que essa é uma mensagem para dizer que o Jason Todd sequestrou o Coringa. O cartão ainda possui um endereço. Voltamos para o Capuz Vermelho, que ainda não está satisfeito com Sionis ter matado seus capangas. O Caveirinha não gosta dessas provocações, afinal, acha que o Jason irá trabalhar para ele. Mas não é exatamente isso que o Jason está pensando. Máscara Negra entendeu tudo errado. Ele achava que o Jason queria se aliar, mas era o contrário. Capuz Vermelho pretende encerrar essa guerra de uma vez por todas, acabando com ele. Ao perceber que foi enganado, Sionis parte para cima. Só que ele não tem chances contra alguém bem treinado como Jason Todd. Pro Capuz Vermelho, o Máscara Negra é só mais um gangster nessa cidade. Ele não tem medo, ele não mete medo. Isso irrita Sionis, que parte novamente para cima. A luta fica um pouco mais equilibrada agora. E Jason comenta que o Sionis nunca irá verdadeiramente entender Gotham, pois para realmente ser dono dessa cidade, tem que estar disposto a destruí-la primeiro. E o Sionis leva isso no literal e diz que se ele quisesse, poderia colocar fogo em Gotham. Mas Jason não está assim tão convencido dessa frase. Nesse momento, Batman aparece, depois de seguir o endereço deixado pelo Jason Todd. É nesse momento que o Alfred volta a narrar a HQ, dizendo que a morte do Jason Todd atingiu profundamente Bruce, tal qual a morte de seus pais. Só que existe uma grande diferença entre essas duas mortes. A morte dos pais, ele não pôde fazer nada, era apenas uma criança. Já a morte do Jason foi algo que ele falhou em proteger o seu filho. É nesse momento que vemos que o Capuz Vermelho se machuca no confronto com Máscara Negra. E o Batman chega exatamente no momento que o Capuz Vermelho está no chão. E no primeiro momento, o Batman nem vê que o Máscara Negra está ali. Ele apenas vê o Capuz Vermelho no chão. O seu filho no chão sangrando. Um único pensamento permeia na sua cabeça: de novo não. Batman não suporta a ideia de perder Jason pela segunda vez. Imediatamente, ele percebe que o Jason perdeu uma imensa quantidade de sangue, e ninguém poderia sobreviver a isso. Máscara Negra, que ainda não viu o Batman, fala que matá-lo foi um grande desafio. Ele queria até torturá-lo antes. E finalmente, o vilão tira a máscara do Capuz Vermelho, e o Batman percebe que ele não é o Jason Todd. É nesse momento que o Jason fala pelo seu comunicador do capuz. Acontece que o Jason armou tudo isso, justamente para o Batman encontrar o Máscara Negra. O Jason está em outro lugar, com a faca no pescoço do Coringa. De volta ao Batman, Máscara Negra tenta entender como que o Batman sabe a identidade do Capuz Vermelho. Mas, antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, o morcego chuta o Máscara Negra para longe. E o local todo explode. Os dois sobrevivem. E é nisso que o Sionis explica que o Jason entrou em contato. O Batman percebe que o Capuz Vermelho fez uma proposta, e o Máscara Negra admite que foi feito de idiota dessa vez. E com isso, cortamos pro Jason com o Coringa. O palhaço segue provocando o Jason, e diz que é estranho ele estar vivo depois de tudo que aconteceu. Ele quer entender por que o Jason não o matou. Afinal, lá no fundo, Jason é exatamente igual ao seu pai. Essa frase irrita Jason, que dá um chutão na cara do Coringa.
E na sequência ele joga uma faca no seu ombro. O palhaço do crime ri sem parar, apesar da imensa dor. Jason explica que isso não é sobre o Coringa. Ele o deixou viver por um outro motivo. Jason reafirma que é diferente do Coringa. Sim, ele se vestiu de capuz vermelho, mas ele faz isso com um propósito. Jason diz que sabe um dos segredos do Coringa, de que ele não é assim tão biruta como todo mundo pensa. Isso é apenas uma fachada para enganar todo mundo e justificar suas ações. O Coringa é louco sim, mas não tão louco como ele quer que todos acreditem. E essa frase realmente tira um sorriso do Coringa. É o famoso sentiu. E agora voltamos pro Batman. Ele sai correndo atrás do Jason e se livra do Máscara Negra. Sionis ainda quer uma explicação do porquê que o Batman tá deixando esse capuz solto por tanto tempo. O herói o interrompe e fala que Sionis é apenas mais um gangster. O que chama a atenção do Sionis, porque foi exatamente a mesma coisa que o Jason disse antes. E é nisso que finalmente cai a ficha do Máscara Negra. Ele percebe que o Capuz Vermelho não é só um conhecido do Batman, ele é um de seus ex-aliados. Agora sim o vilão entende o dilema do morcego e acha que ele jamais irá conseguir se livrar dele. Então, Batman entra no Batmóvel e fala que não se trata de acabar com ninguém. Enquanto ele estava lá, o Bruce encontrou uma pista nos destroços. E essa dica o levou direto para o Beco do Crime, local onde os seus pais morreram. O Jason aparece logo na sequência, já sem sua máscara, dizendo que foi ali onde ele nasceu e será o lugar onde irá morrer. Bruce pergunta onde está o Coringa, e o Jason responde, sem esconder que o vilão está dentro do prédio. Só que tem um problema, o prédio inteiro está com explosivos. O Batman fala que não vai deixá-lo matar o Coringa, e assim se inicia uma luta entre os dois. Só que enquanto eles estavam lutando, algo muito grande estava prestes a acontecer em Blüdhaven. Um avião sobrevoando a cidade subitamente abre uma comporta e solta um vilão chamado Químio, uma arma biológica viva. Ele cai direto e resulta numa explosão atômica em Blüdhaven. Batman e Capuz Vermelho observam de longe a explosão. Imediatamente, Bruce pensa no Dick. Jason comenta o quanto que isso é irônico. Um de seus filhos voltou do mundo dos mortos e agora outro pode ter ido para a cova. E ok, agora a gente tem que explicar todo esse negócio que está acontecendo em Blüdhaven. Isso acontece durante o arco Renegado. Quem soltou o Químio em Blüdhaven foi o próprio Slade na tentativa de matar o Asa Noturna. Um pouquinho exagerada essa tentativa, mas tudo bem, é o plano do Slade. E tudo isso que está acontecendo está relacionado com o mega evento que estava acontecendo na DC, que era Crise Infinita. O que se diz é que na época, um dos editores da DC, o Dan Didio, queria matar o Dick Grayson. Mas o Geoff Johns, que era o roteirista de Crise Infinita, não queria matar o Dick Grayson. E no final, quem acabou morrendo nisso tudo durante Crise Infinita foi o Superboy. E é por isso que toda essa parada aqui envolvendo Blüdhaven tá um pouco deslocada dentro da saga do Capuz Vermelho. A explosão destrói por completo Blüdhaven. Jason diz que, novamente, o Batman terá que ir nos destroços para encontrar o seu filho, e novamente chegará atrasado. Batman tenta ir para a cidade, mas Jason não permite. O Bruce implora que ele o deixe ir, só que Capuz Vermelho fala que se ele sair, matará o Coringa. O Batman para e decide ficar. Ele precisa resolver essa situação primeiro. Uma luta se inicia com o herói arremessando dois batirangues. Um deles acerta o ombro do Jason, e o ex-Robin então lança um míssil na direção do morcego, que consegue desviar. Esse míssil acerta parte do prédio que o Coringa está, e isso permite que o palhaço observe a luta. Batman e Capuz caem nas escadas de incêndio, e o Jason tem a vantagem. Por sorte, o herói se preparou para uma luta, reforçando a blindagem da roupa. O detetive revida usando uma cola explosiva no Jason, que pega em seu casaco. Isso o obriga a tirá-lo e pular para dentro do prédio. Batman segue logo na sequência, e o Bruce está determinado a terminar tudo isso nessa noite. Esse negócio do Capuz Vermelho o superar jamais irá acontecer. E após uma série de socos, o detetive derruba o Capuz, que se rasteja no chão até pegar sua arma. O Bruce admite que falhou com Jason no passado, mas que ele tentou salvá-lo. Todd pergunta se ele realmente acha que tudo isso é sobre ele não ter conseguido salvá-lo. A verdade é que ele perdoa o Bruce por isso, mas ele não consegue entender por que o Coringa segue vivo. O palhaço escuta essa DR familiar e começa a rir. Ao ver o Batman, ele pede para o herói tirar uma foto. Uma com ele, o Jason e o Pé de Cabra. O Jason dá um soco bem dado na cara do Coringa por essa piada e ordena que o vilão fique quieto. O ponto do Capuz Vermelho é que o Batman não quis vingar sua morte. O Bruce fica quieto
e deixa Jason desabafar. E admite que, se fosse o contrário, teria matado o Coringa sem pensar duas vezes. E ao escutar isso, o Batman finalmente fala alguma coisa. Ele diz que o Jason não consegue entender. Talvez ele jamais tenha entendido. Capuz pergunta se isso é sobre o seu código moral. Mas o Batman fala que, por Deus, não. É porque seria muito fácil. Tudo que ele sempre desejou foi matá-lo. Bat admite que já pensou em formas de torturar o Coringa. Mas ele não pode fazer isso. Se ele se permitir fazer isso, não há mais volta. E isso deixa o Jason chateado. Ele quer saber por quê. Porque todo herói com colã apertado tem essa maldita regra de não matar. O Jason entende não matar Duas Caras, Pinguim ou Charada. Mas tudo que ele pede é matar o Coringa. Porque ele o tirou de seu pai. Novamente, Batman se recusa e pede desculpas. O Coringa, então, debochado, agradece ao Batman pelo gesto. Só que é nisso que o Jason fala que ele não terá escolha. E joga uma arma em direção ao Bruce. Ele vai ter que decidir. Batman mata o Coringa ou Jason Todd irá explodir os miolos do vilão aqui. E se tentar detê-lo, terá que matá-lo. O morcego pede que Jason pare, mas em lágrimas, o garoto confessa que não tem escapatória dessa vez. Jason inicia a contagem até 3. No momento derradeiro, Batman joga um batirangue na parede, que ricocheteia no ombro machucado do Jason. E ele solta o Coringa, que começa a rir do fato do Batman ter saído de novo de uma situação impossível. Ele conseguiu vencer, mas a ironia disso é que todos irão perder. Isso porque o Coringa pegou a arma e agora está apontando diretamente para os explosivos. Batman tenta impedi-lo, mas dessa vez não consegue. Uma grande explosão acontece e o local inteiro é destruído. E vemos apenas que o Batman sobreviveu. Contudo, algo estranho nesse momento acontece. O Batman grita por Jason, e podemos ver várias de suas variantes também gritando. E isso é culpa do Alexander Luthor lá na saga de Crise Infinita. E é aqui que termina a saga do Batman sob o capuz. Na edição seguinte, as HQs do Batman iriam pular um ano pra frente e seria uma história sem nenhuma relação com o Jason Todd. Já o Jason Todd sobreviveu à explosão e ele apareceria na sequência nas HQs do Asa Noturna. Na animação Sob o Capuz, o escritor Judd Winick modificou esse final, já que naquela época houve muitas interferências editoriais da DC por conta de Crise Infinita. No final da animação, o Batman sobrevive à explosão, bem como Coringa. Ele retorna para a Batcaverna e o Alfred pergunta se, por conta dos eventos recentes, é para retirar o memorial do Jason Todd. Batman pede para ele não fazer isso e vai para mais uma patrulha na cidade. O Alfred então lembra do Jason criança e do dia que ele vestiu o manto do Robin pela primeira vez e que aquele foi o melhor dia de sua vida. Mas bem, esse é o final da animação. Voltando para o universo das HQs, essa HQ do Batman sob o capuz deixou algumas pontas soltas, especialmente sobre como que o Jason Todd ressuscitou. E essa dúvida foi respondida numa HQ anual do Batman. E é isso que eu vou contar aqui para encerrar esse vídeo. A história começa quando Jason Todd foi torturado pelo Coringa com um pé de cabra. O palhaço arma uma bomba que vai explodir em menos de 1 minuto. Jason tenta salvar a sua mãe, mas simplesmente não há mais tempo. O armazém explode. E o Batman, como sabemos, chega atrasado e encontra Jason morto. Um herói forjado na tragédia encontra novamente mais uma morte em família. Só que em outra dimensão estava Superboy Prime, frustrado por viver anos naquele lugar por conta dos eventos de Crise nas Infinitas Terras. Ele soca aquela realidade, causando um efeito borboleta na Terra principal. E um desses desdobramentos foi ressuscitar o Jason Todd. Ele é ressuscitado por causa do soco, mas Jason volta à vida no seu túmulo. Ele grita pela ajuda do Batman, mas ninguém aparece. Então, para escapar, o jovem improvisa e consegue fugir na base do instinto de sobrevivência. A HQ explica que todos aqueles sensores que tinham no caixão eram inúteis para alguma coisa que vinha de dentro. E por isso que o sensor não apitou quando Jason Todd saiu do caixão. Jason caminhou mais de 12 quilômetros até encontrar uma ajuda. Foi um milagre. Jason poderia ter morrido se não tivesse encontrado alguém. No hospital, ele entra em coma e seu caso surpreende até mesmo os detetives. A polícia escutou ele falar a palavra Bruce e tentou fazer uma busca no sistema, mas as digitais do Jason não constavam no sistema. E a polícia ainda procurou por túmulos, mas não encontrou nada. Acontece que os zeladores do cemitério acharam que aquilo tinha sido um roubo de túmulo e só taparam um buraco no cemitério sem avisar ninguém. E o Bruce nunca ficou sabendo que o Jason Todd ressuscitou apenas 6 meses depois de sua morte.
Um ano depois, Jason acordou do coma e começou a sobreviver nas ruas sem ninguém. Mais um ano se passa, e Jason se envolve numa briga com um sem-teto. Essa luta ativa a memória muscular do Jason, que revida praticamente como se ainda fosse um Robin. O problema é que ele é visto por uma outra pessoa. O seu nome é Thomas Carbone, um ex-bandido que há 3 anos havia se envolvido numa luta com o Robin Jason Todd. O Thomas o reconheceu pelo estilo de luta e vende esse segredo para ninguém menos que Talia al Ghul. Nossa senhora, isso é muito forçado. Vamos ignorar o fato que um capanga aleatório percebeu que aquele era o Jason Todd porque ele lutou com o Robin há 3 anos. Caraca! E como que ele conseguiu o contato da Talia al Ghul? A Talia esconde do Bruce que o Jason estava vivo e o leva até a base secreta do Ra's al Ghul. O Jason está num estado mental tão abalado que desse jeito não é útil para a Ra's. Ele permite que sua filha o mantenha por perto. Mais um ano se passa, e agora Ra's al Ghul está frustrado por Jason tomar quase todo o tempo de sua filha. A Talia o defende, dizendo que Jason está forte, mas o mesmo segue em estado catatônico. Para o Ra's, Jason não é mais útil, e ordena que Talia se desfaça dele, mas garante que pelo menos dará abrigo e proteção em respeito ao detetive. Nessa noite, Ra's vai até o Poço de Lazarus para se rejuvenescer, e é nisso que Talia tem uma ideia. Enquanto Ra's está mergulhado, Talia aproveita para se infiltrar e joga Jason no poço. E isso é o suficiente para o Jason recuperar por completo a sua consciência. Imediatamente, Talia foge com Jason, enquanto seu pai descobre furioso sobre esse plano. Antes de se despedirem, Talia dá um caloroso beijo em Jason e o joga no mar, aos cuidados do destino, junto com uma mala com orientações. O jovem nadou até a cidade e se hospedou num hotel com o dinheiro da Talia. Na mala havia uma carta explicando tudo o que aconteceu, e Jason entendeu o pedido dela de não entrar em contato com o Bruce. Contudo, algo o enfureceu. É um jornal com a notícia que o Coringa estava vivo. Jason fica irritado e quebra tudo que estava ao seu lado. Descobrir que o seu pai não matou o Coringa quebra o seu coração. Jason, então, elabora um complexo plano, mas antes disso precisava se preparar. Ele passou anos treinando tal qual o Bruce, e encobriu o seu rastro. E ele ainda entrou em contato com Thomas Elliot, o Rush. E aqui, de quebra, a HQ vai meter um retcon na saga Batman Rush. Aquele Robin falso que depois foi revelado como Cara de Barro é reescrito para que realmente tenha sido o Jason Todd. A diferença é que o Jason trocou de lugar com Basil Karlo antes da revelação. E o Jason fez isso não para se vingar, mas para ver o homem que o criou. Ele queria ver um arrependimento em seu rosto, mas não viu. Isso era o bastante para o Jason. O pai perdeu o filho, e agora o filho perdia o pai. Agora sim, tudo estava pronto, e Jason estava determinado em se vingar do Batman. E agora sim, realmente termina a saga do Batman sob o capuz. Essa saga eu acho legal, ela é extremamente importante, tem alguns momentos muito foda, e especialmente a parte do Batman com o capuz vermelho no prédio com o Coringa, essa parte é muito boa. Mas não tem como não querer comparar com a animação, e a animação, ela é muito superior. E essa última HQ que eu contei aqui, que faz todo o retcon para explicar por que o capuz vermelho tá vivo, é que eu acho que tem muita coisa quadrinho acontecendo ali. Soco do Superboy, o capanga que percebeu que era o Robin, a Talia. Cara, eu acho um pouco too much. Mas ainda assim, sob o capuz, é uma saga bem divertida e bem legal do Batman. É perfeita? Não. Perfeição é a animação, essa é perfeita. Mas também, essa daqui é só a minha opinião, galera. Por favor, comentem aqui o que vocês acham dessa saga. E no mais, eu fico por aqui, muito obrigado e dá-lhe descer. E esse foi o vídeo da saga do Batman sob o capuz. E aí, gostaram, não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha. E inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.